Quem nunca ficou fascinado pelos maias, né? Aquelas pirâmides imponentes, um calendário mais preciso que GPS, hieróglifos que fariam o Indiana Jones coçar a cabeça. Sério, os caras eram tipo os magos da matemática e da astronomia, séculos à frente do seu tempo. Mas e aí? O que aconteceu? Do nada, puf, sumiram. Deixaram cidades inteiras para trás, como se tivessem comprado um pacote de viagem só de ida para sei lá onde. Desaparecimento misterioso? Maldição ancestral? Alienígenas? Hoje, vamos mergulhar nesse mistério e desvendar as teorias mais absurdas e as mais plausíveis sobre o fim dos maias. Antes de mais nada, vamos conhecer essa galera. Os maias não eram um grupinho homogêneo, tipo uma tribo só. Na real, eram vários povos interligados por cultura, língua e aquele jeitinho único de construir pirâmides. Dominaram boa parte da América Central, do sul do México até Honduras, por volta de 250 a 900 depois de Cristo. E quando eu digo dominaram, não é força de expressão. Construíram cidades enormes, tipo metrópoles da antiguidade, com direito a templos que raspam o céu, campos de jogo que fariam o Maracanã parecer um campinho de várzea e obras de arte de babar. E não pensem que eles eram só músculos, não. Os caras eram PhD em matemática. Criaram um sistema de escrita mega complexo e um calendário tão preciso que deixaria qualquer astrônomo moderno de queixo caído. Sério, como eles faziam isso sem telescópios? Mistério. Mas voltando ao ponto principal. Se eles eram tão avançados, tão da hora, por que de repente no século IX as coisas foram ladeira abaixo? Em menos de 200 anos, as cidades viraram cidades fantasmas. O que aconteceu? Uma praga? Zumbis? Vamos descobrir. Preparem os chapéus de alumínio porque as teorias sobre o fim dos maias são mais cabeludas que a cabeleira do Supla. Uma das mais famosas é a do apocalipse climático. Imaginem só, décadas de seca extrema, colheitas indo pro vinagre, gente morrendo de fome e sede, um verdadeiro caos, sem comida e água, até o mais paciente dos maias ia querer tacar fogo em tudo. Mas calma, que a treta não acaba aí. Lembram que eu falei que os maias não eram unidos? Pois é. Cada cidade-estado era tipo um país independente, e vocês sabem como é, né? Um monte de gente poderosa no mesmo lugar só pode dar ruim. Guerras, golpes de estado, traição. Os documentos históricos da época estão cheios de relatos de conflitos sangrentos e cidades inteiras sendo transformadas em churrasqueiras. E se você acha que já viu de tudo, segura essa. E se a culpa fosse da superpopulação? Meus amigos, parece que os maias eram bons demais em procriar. A população cresceu tanto que a comida e os recursos naturais começaram a dar PT, desmatamento desenfreado, erosão do solo, falta de alimentos. No fim, a natureza deu um jeito de controlar a situação, e não foi nada bonito. E claro, não podemos esquecer da turma que ama um ET, invasão alienígena, abdução em massa. Será que os maias eram tão inteligentes que descobriram segredos cósmicos demais e foram silenciados por seres intergalácticos? Bom, essa teoria é um pouco viajada, para dizer o mínimo. Mas quem sou eu para julgar, né? Vai que... Calma, gente. Antes de começar a estocar comida e construir bunkers, preciso contar um segredo: os maias não desapareceram. Tipo um daqueles truques de mágica que te deixam de boca aberta. Acontece que os descendentes dos maias ainda estão por aí, firmes e fortes, principalmente no México e América Central. Eles mantêm viva a língua, os costumes e as tradições dos seus ancestrais. O que rolou foi tipo um reset na civilização clássica. As grandes cidades foram abandonadas, o sistema político ruiu, mas a cultura, essa sobreviveu. É emocionante ver como a cultura maia resistiu ao tempo e à história. É a prova de que, por mais que as coisas mudem, a essência de um povo pode continuar viva. E cara, a gente tá falando de uma galera que construiu pirâmides,
decifrou os astros e criou um sistema de escrita complexo. Imagina o tanto de conhecimento que eles guardam até hoje. É de explodir a cabeça. A história dos maias é um daqueles casos que te fazem pensar. Se até uma civilização tão avançada ruiu, o que será da gente? A real é que o fim dos maias não teve uma causa única, mas sim um combo de fatores: mudanças climáticas, guerras, falta de recursos, instabilidade política. Parece familiar? Pois é, a gente precisa aprender com o passado para não repetir os mesmos erros. A ganância, a falta de planejamento e a destruição do meio ambiente foram fatais para os maias. Será que estamos repetindo esses erros? A crise ambiental, a desigualdade social, a exploração desenfreada dos recursos naturais são sinais alarmantes que não podemos ignorar. A história dos maias é um alerta, um lembrete de que até as maiores civilizações são frágeis. Cabe a nós aprender com os erros do passado e construir um futuro mais sustentável e justo. Afinal, ninguém quer ver o mundo virar uma cidade maia abandonada, né? Mesmo com todas as pesquisas e descobertas, o fim dos maias ainda é um quebra-cabeça com várias peças faltando. Ainda não sabemos exatamente o que desencadeou a derrocada final, como as cidades foram abandonadas tão rapidamente e para onde foram seus habitantes. É como se a história tivesse dado um nó cego na gente. Mas é claro que a gente não ia terminar esse vídeo sem mencionar as teorias mais malucas, né? Maldições ancestrais, portais dimensionais, experimentos genéticos que deram errado. A internet tá cheia de teorias conspiratórias mirabolantes que fariam o ET parecer um conto de fadas. E aí, qual teoria te convenceu mais? Será que um dia vamos desvendar todos os mistérios dos maias? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a história dessa civilização fascinante continua a nos intrigar e inspirar até hoje. E aí, galera, curtiram a viagem no tempo? Desvendar os mistérios do passado é como tentar montar um quebra-cabeça gigante, cheio de peças faltando. Mas é justamente isso que torna a história tão fascinante, né? Os maias podem ter sumido do mapa, mas deixaram um legado incrível para trás. E cara, que legado! Pirâmides que desafiam a gravidade, um calendário que faria inveja a qualquer relógio suíço e uma cultura rica que sobrevive até hoje. Então, da próxima vez que você ouvir falar dos maias, lembra que por trás daquelas ruínas imponentes existe uma história épica de triunfo, mistério e superação. E quem sabe, um dia a gente ainda desvende todos os segredos que eles guardaram. Fica aí o mistério no ar.